Os Estados Unidos estão em choque com a rapidez com que o Trump e Elon Musk e sua turma estão destituindo o Estado americano. Muita gente tem chamado a atenção com a semelhança do que o Trump está fazendo com o que o cara do bigodinho fez lá na Alemanha nos anos 30. Eu quero trazer um artigo para vocês do The Atlantic, que é uma revista, né, bem famosa aqui nos Estados Unidos, bem... Vale a pena, tem muita coisa legal ali. E as semelhanças com o que o Trump está fazendo são assustadoras. Então vem comigo, vamos ler isso aí. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Sou comediante, também sou formada em filosofia, então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouco e rir também, né? Tá, a revista é aqui, ó, The Atlantic. Essa é a revista, vale a pena ver. Eu coloquei no Google Translate, né? Traduz para português, facinho, então é isso. Como Hitler desmantelou uma democracia em 53 dias. Ele usou a Constituição para destruí-la. Por Timothy Ryback. 92 anos atrás, nesse mês, na manhã de segunda-feira, 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado o 15º chanceler da República de Weimar. Em uma das transformações políticas mais surpreendentes da história da democracia, Hitler começou a destruir uma república constitucional por meios constitucionais. O que se segue é um relato passo a passo de como Hitler sistematicamente desabilitou e então desmantelou as estruturas e processos democráticos de seu país em menos de 2 meses, especificamente 1 mês, 3 semanas, 2 dias, 8 horas e 40 minutos. Os minutos, como veremos, importaram. Hans Frank atuou como advogado particular de Hitler e estrategista jurídico-chefe nos primeiros anos do movimento nazista. Enquanto mais tarde aguardava a execução em Nuremberg por sua cumplicidade nas atrocidades nazistas, Frank comentou sobre a capacidade estranha de seu cliente de sentir a fraqueza potencial inerente a toda forma formal de lei e então explorar implacavelmente essa fraqueza. Após seu fracassado putsch da cervejaria de novembro de 1923, Hitler renunciou a tentar derrubar a República de Weimar por meios violentos, mas não seu compromisso de destruir o sistema democrático do país. Uma determinação que ele reiterou em um juramento de legalidade, uma palavra em alemão aqui, perante o Tribunal Constitucional de setembro de 1930. Invocando o artigo 1 da Constituição de Weimar, que afirmava que o governo era uma expressão da vontade do povo, Hitler informou ao tribunal que, uma vez que tivesse alcançado o poder por meios legais, pretendia moldar o governo como bem entendesse. Foi uma declaração surpreendentemente descarada. Então, por meios constitucionais? Perguntou o juiz-presidente. Jaoff. Deve ser sim, né? Respondeu Hitler. Em janeiro de 1933, as falibilidades da República de Weimar, cuja Constituição de 181 artigos enquadrava as estruturas e processos para os seus 18 estados federados, eram tão óbvias quanto abundantes. Tendo passado uma década na política de oposição, Hitler sabia em primeira mão o quão facilmente uma agenda política ambiciosa poderia ser afundada. Ele vinha cooptando ou esmagando concorrentes de direita e paralisando processos legislativos por anos. E nos 8 meses anteriores, ele havia praticado política obstrucionista, ajudando a derrubar 3 chanceleres e forçando 2 vezes o presidente a dissolver o Reichstag e convocar novas eleições. Ou seja, ele queria derrubar todo mundo, né? Inclusive a direita, igual o Trump. O Trump derruba um monte de republicano para poder chegar lá, né? Vamos lá. Quando ele próprio se tornou chanceler, Hitler queria impedir que outros fizessem com ele o que ele havia feito com eles. Embora a parcela de votos de seu Partido Nacional Socialista estivesse aumentando, na eleição de setembro de 1930, após a quebra do mercado de 29, eles aumentaram sua representação no Reichstag quase 9 vezes, de 12 delegados para 107. E nas eleições de julho de 1932, eles mais que dobraram seu mandato para 230 assentos. Eles ainda estavam longe da maioria. Seus assentos somavam apenas 37% do corpo legislativo, e a maior coalizão de direita, da qual o Partido Nazista fazia parte, controlava apenas 51% do Reichstag. Mas Hitler acreditava que deveria exercer poder absoluto. 37% representam 75% de 51%. Ele argumentou a um repórter americano, com que ele queria dizer que possuir a maioria relativa de uma maioria simples era o suficiente para lhe conceder autoridade absoluta. Mas ele sabia que em um sistema político multipartidário, com coalizões mutáveis, seu cálculo político não era tão simples. Ele acreditava que uma lei de empoderamento era crucial para sua sobrevivência política.
Mas aprovar tal lei, que desmantelaria a separação de poderes, concederia ao poder executivo de Hitler autoridade para fazer leis sem aprovação parlamentar e permitiria que Hitler governasse por decreto, ignorando instituições democráticas e a Constituição. Exigia o apoio de uma maioria de 2/3 do fragmentado Reichstag. Isso aqui foi um pouco o que o Bolsonaro tentou fazer também, né? O processo provou ser ainda mais desafiador do que o previsto. Hitler viu suas intenções ditatoriais serem frustradas em suas primeiras 6 horas como chanceler. Às 11h30 daquela manhã de segunda-feira, ele fez um juramento de defender a Constituição. Depois foi do outro lado da rua até o Hotel Kaiserhof para almoçar. Depois retornou à chancelaria do Reich para uma foto de grupo do gabinete Hitler, que foi seguida por sua primeira reunião formal com seus 9 ministros precisamente às 5 horas. Hitler abriu a reunião gabando-se de que milhares de alemães tinham recebido sua chancelaria com júbilo. Então delineou seus planos para expurgar funcionários-chave do governo e preencher suas posições com legalistas. Exatamente isso que o Trump está fazendo. Ele ofereceu para todos os funcionários públicos dos Estados Unidos exoneração. Um prêmio se eles pedirem demissão. Neste ponto, ele se voltou para seu principal item da agenda, a lei de empoderamento, que ele argumentou lhe daria o tempo, 4 anos, de acordo com as estipulações estabelecidas no rascunho da lei, e a autoridade necessária para cumprir suas promessas de campanha de reavivar a economia, reduzir o desemprego, aumentar os gastos militares, retirar-se das obrigações de tratados internacionais, purgar o país de estrangeiros que ele alegou estarem envenenando o sangue da nação e se vingar de oponentes políticos. Cabeças rolarão na areia, Hitler havia prometido em um comício. Envenenando o sangue da nação é uma frase que o Trump usou também para os imigrantes latinos. Eles estão sujando o nosso sangue, ele falou algo desse tipo. Mas dado que social-democratas e comunistas comandavam coletivamente 221 assentos, ou aproximadamente 38%, dos 584 assentos do Reichstag, os 2/3 dos votos que Hitler precisavam eram uma impossibilidade matemática. Agora, se alguém banisse o Partido Comunista e anulasse seus votos, Hitler propôs, seria possível atingir uma maioria no Reichstag. O problema, Hitler continuou, era que isso quase certamente precipitaria uma greve nacional dos 6 milhões de comunistas alemães, o que poderia, por sua vez, levar a um colapso da economia do país. Alternativamente, as porcentagens do Reichstag poderiam ser reequilibradas pela realização das novas eleições. O que representa um perigo maior para a economia? Hitler perguntou. As incertezas e preocupações associadas às novas eleições ou uma greve geral? Pedir novas eleições, ele concluiu, era o caminho mais seguro. O ministro da Economia, Alfred Hugenberg, discordou. No final das contas, Hugenberg argumentou que, se alguém quisesse atingir uma maioria de 2/3 no Reichstag, não havia como contornar a proibição do Partido Comunista. Claro, Hugenberg tinha suas próprias razões egoístas para se opor às novas eleições do Reichstag. Na eleição anterior, Hugenberg havia desviado 14 assentos dos nacionalsocialistas de Hitler para seu próprio partido, os nacionalistas alemães, tornando Hugenberg um parceiro indispensável no atual governo de coalizão de Hitler. Novas eleições ameaçavam perder seus assentos no partido e diminuir seu poder. Quando Hitler se perguntou se o exército poderia ser usado para reprimir qualquer agitação pública, o ministro da Defesa, Werner von Blomberg, descartou a ideia imediatamente, observando que um soldado era treinado para ver um inimigo externo como seu único oponente potencial. Como oficial de carreira, Blomberg não conseguia imaginar soldados alemães recebendo ordens de atirar em cidadãos alemães nas ruas alemãs em defesa do governo de Hitler ou de qualquer outro governo alemão. O Trump, quando teve os protestos do Black Lives Matter, ele perguntou para o chefe de polícia lá, não sei se chefe da FBI, mas vem cá, a polícia não pode atirar na perna dos protestantes, não? Juro. Hitler fez campanha com a promessa de drenar o pântano parlamentar. Daí tem a palavra em alemão. O Trump também fala que vai drenar o pântano. Ele fala a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, a mesma frase. Bom, Hitler fez campanha com a promessa de drenar o pântano parlamentar apenas para se encontrar agora afundando em um atoleiro de política partidária e batendo contra grades de proteção constitucionais. Ele respondeu como invariavelmente fazia quando confrontado com opiniões divergentes ou verdades inconvenientes. Ele as ignorou e dobrou a aposta. No dia seguinte, Hitler anunciou novas eleições para o Reichstag.
a serem realizadas no início de março e emitiu um memorando para os líderes de seu partido. Após uma luta de 13 anos, o Movimento Nacional Socialista conseguiu entrar no governo, mas a luta para ganhar a nação alemã está apenas começando, Hitler proclamou. Então acrescentou venenosamente: o Partido Nacional Socialista sabe que o novo governo não é um governo nacional socialista, embora esteja ciente de que ele carrega o nome de seu líder, Adolf Hitler. Ele estava declarando guerra ao seu próprio governo. Nós passamos a perceber a nomeação de Hitler como chanceler como parte de uma ascensão inexorável ao poder, uma impressão que repousa sobre as gerações de estudos do pós-guerra, muitos dos quais necessariamente marginalizaram ou desconsideraram alternativas à narrativa padrão da tomada do poder pelos nazistas. Com suas perseguições políticas e sociais, sua afirmação de governo totalitário e agressões subsequentes que levaram à Segunda Guerra Mundial e ao pesadelo do Holocausto. Ao pesquisar e escrever esse artigo, ignorei intencionalmente esses resultados finais e, em vez disso, tracei os eventos conforme eles se desenrolavam em tempo real, com suas incertezas e avaliações equivocadas. Um caso em questão, a história do New York Times de 31 de janeiro de 1933, sobre a nomeação de Hitler como chanceler, foi intitulada "Hitler coloca de lado o objetivo de ser ditador". No final da década de 1980, como aluno de pós-graduação em Harvard, onde atuei como professor em um curso sobre Weimar e a Alemanha nazista, eu costumava citar uma observação do pós-guerra, feita por Hans Frank, em Nuremberg, que ressaltava a natureza tênue da carreira política de Hitler. O Führer era um homem que só era possível na Alemanha naquele exato momento, relembrou o estrategista jurídico nazista. Ele veio exatamente neste terrível período transitório, quando a monarquia havia acabado e a república ainda não estava segura. Se o antecessor de Hitler na chancelaria, Kurt von Schleicher, tivesse permanecido no cargo por mais 6 meses, ou se o presidente alemão Paul von Hindenburg tivesse exercido seus poderes constitucionais de forma mais criteriosa, ou se uma facção de delegados conservadores moderados do Reichstag tivesse votado de forma diferente, então a história poderia muito bem ter tomado um rumo diferente. Meu livro mais recente, Take Over: Hitler's Final Rise to Power, termina no momento em que a história que este ensaio começa. A tradução, gente, às vezes dá uma, né? Percebi que tanto a ascensão de Hitler a chanceler quanto a quebra das proteções constitucionais quando chegou lá são histórias de contingência política e não de inevitabilidade histórica. A nomeação de Hitler como chanceler da Primeira República Democrática do país foi quase uma surpresa para Hitler, assim como para o resto do país. Após uma vertiginosa ascensão política de 3 anos, Hitler levou uma surra nas eleições de novembro de 32, perdendo 2 milhões de votos e 34 assentos no Reichstag, quase metade deles para os nacionalistas alemães de Hugenberg. Em dezembro de 32, o movimento de Hitler estava falido financeiramente, politicamente e ideologicamente. Hitler disse a vários associados próximos que estava pensando em suicídio. Eita! Então ele já pensava faz tempo, né? Mas uma série de acordos secretos que incluíam a demissão chocante do chanceler Schleicher no fim de semana, no final de janeiro de 33, jogou Hitler na chancelaria. Schleicher mais tarde se lembraria de Hitler dizendo a ele que era espantoso em sua vida que ele sempre fosse resgatado quando ele próprio já havia perdido toda a esperança. Parece Bolsonaro, né, gente? A nomeação de última hora teve um alto preço político. Hitler havia deixado vários de seus tenentes mais leais como atropelamentos políticos nessa inesperada via rápida para o poder. Ou seja, né, ele deixou vários dos seus militares, né, deixou na estrada. Pior, ele se viu com um gabinete escolhido a dedo por um inimigo político, o ex-chanceler Franz von Papen, cujo governo Hitler ajudou a derrubar e que agora servia como vice-chanceler de Hitler. Pior de tudo, Hitler era refém de Hugenberg, que comandava 51 votos do Reichstag, juntamente com o poder de fazer ou quebrar a chancelaria de Hitler. Ele quase quebrou. Enquanto o presidente Hindenburg esperava para receber Hitler naquela manhã de segunda-feira de janeiro de 33, Hugenberg entrou em conflito com Hitler sobre a questão das novas eleições do Reichstag. A posição de Hugenberg, não, enquanto Hitler e Hugenberg discutiam no saguão do lado de fora do gabinete do presidente, Hindenburg,
Um herói militar da Primeira Guerra Mundial que serviu como presidente alemão desde 25 ficou impaciente. De acordo com Otto Meissner, chefe do gabinete de presidente, se a briga entre Hitler e Hugenberg tivesse durado mais alguns minutos, Hindenburg teria ido embora. Se isso tivesse ocorrido, a estranha coalizão montada por Papen nas 48 horas anteriores teria entrado em colapso. Não haveria chancelaria de Hitler, nem Terceiro Reich. No evento, Hitler recebeu 2 insignificantes cargos de gabinete para preencher, e nenhum dos mais importantes referentes à economia, política, externa ou militar. Hitler escolheu Wilhelm Frick como o ministro do interior e Hermann Göring como ministro sem pasta. Ou seja, Elon Musk, né? Mas, com seu instinto infalível para detectar as fraquezas em estruturas e processos, Hitler colocou seus 2 ministros para trabalhar visando os principais pilares democráticos da República de Weimar: liberdade de expressão, devido processo legal, referendo público e direito dos estados. Gente, liberdade de expressão. Gente, eu não sabia que era tão igual, não. Bom, então assim, gente, foi uma cagada, né? Igual o Bolsonaro, igual o Trump também. Frick tinha responsabilidade sobre o sistema federado da República, bem como sobre o sistema eleitoral do país e sobre a imprensa. Frick foi o primeiro ministro a revelar os planos do governo de Hitler. Apresentaremos uma lei habilitadora do Reichstag que, de acordo com a Constituição, dissolverá o governo do Reich, disse Frick à imprensa, explicando que os planos ambiciosos de Hitler para o país exigiam medidas extremas, uma posição que Hitler enfatizou em seu primeiro discurso de rádio nacional em 1º de fevereiro. O governo nacional, portanto, considerará como sua primeira e suprema tarefa restaurar ao povo alemão a unidade de mente e vontade, disse Hitler. Unidade de mente e vontade, ou seja, eu vou controlar o que todo mundo pensa. Nossa, não sei por que esse balão apareceu. Ele preservará e defenderá as fundações nas quais a força de nossa nação repousa, disse ele. Frick também foi acusado de suprimir a imprensa da oposição e centralizar o poder em Berlim. Enquanto Frick estava minando os direitos dos estados e impondo proibições a jornais de esquerda, incluindo o diário comunista The Red Banner e o Social Democratic Forward, Hitler também nomeou Göring como ministro interino do interior do estado da Prússia, o estado federado que representava 2/3 do território alemão. Göring foi encarregado de expurgar a polícia estadual prussiana, a maior força de segurança do país depois do exército em um bastião do sentimento social-democrata. Ou seja, ele foi destruindo tudo ali que poderia lutar contra ele. Rudolf Diels era o chefe da polícia política na Prússia. Um dia, no início de fevereiro, Diels estava sentado em seu escritório, na Unter den Linden, 76, na rua, né? Quando Göring bateu à sua porta e lhe disse em termos inequívocos que era hora de limpar a casa. Não quero ter nada a ver com esses canalhas que estão sentados aqui nesse lugar, disse Göring. Um decreto de tiro seguiu. Isso permitiu que a polícia estadual atirasse à vista sem temer consequências. Não posso confiar na polícia para ir atrás da multidão vermelha se eles têm que se preocupar em enfrentar ações disciplinares quando estão simplesmente fazendo seu trabalho, explicou Göring. Ele lhes concedeu seu apoio pessoal para atirar impunemente. Quando eles atiram, sou eu atirando, disse Göring. Quando alguém está morto, sou eu quem atirou neles. Eita lá. Eu acho que essa coisa da polícia o Trump ainda não fez. Mas ele soltou um decreto essa semana, falando que ele não vai mais aceitar movimentos anticristãos ou sentimentos anticristãos na nação. Falando que cristãos inocentes são arrancados de consultórios clínicos que fazem aborto, porque eles estão lá só rezando, mas não estão, gente. Eles causam, eles batem, eles esperneiam. É um terror aqui o que eles fazem nos hospitais onde fazem aborto, sabe? Então, tem uma semelhança aí também. Göring também designou as tropas de assalto nazistas como Hilfspolizei, ou polícia adjunta, obrigando o Estado a fornecer armas de fogo aos bandidos camisas pardas e dando-lhes poder policial em suas batalhas de rua. Diels observou mais tarde que isso, manipular a lei para servir a seus fins e legitimar a violência e os excessos de dezenas de milhares de camisas pardas, era uma tática bem testada de Hitler. Enquanto Hitler lutava para garantir o poder e esmagar a oposição, rumores circulavam sobre a queda iminente de seu governo. Um rumor dizia que Schleicher, o chanceler mais recentemente deposto, estava planejando um golpe militar. Outro dizia que Hitler era um fantoche de Papen e um garoto austríaco caipira a serviço involuntário de aristocratas alemães.
Trump. Outros ainda alegavam que Hitler era apenas um espantalho de camisa marrom para Hugenberg e uma conspiração de industriais que pretendiam desmantelar as proteções dos trabalhadores em prol de lucros maiores. Disse que o industrial Otto Wolff lucrou com seu financiamento do movimento de Hitler. É isso, igualzinho. Outro rumor dizia que Hitler estava apenas administrando um governo substituto enquanto o presidente Hindenburg, um monarquista de coração, se preparava para o retorno do Kaiser. Havia pouca verdade em tudo isso, mas Hitler teve que confrontar a realidade política de cumprir suas promessas de campanha aos eleitores alemães frustrados antes das eleições de março do hashtag. O Red Banner publicou uma lista de promessas de campanha de Hitler aos trabalhadores e o Partido do Centro exigiu publicamente garantias de que Hitler apoiaria o setor agrícola, lutaria contra a inflação, evitaria experimentos político-financeiros e aderiria à Constituição de Weimar. Ao mesmo tempo, a consternação entre os apoiadores de direita que aplaudiram a demanda anterior de Hitler por poder ditatorial e a recusa em entrar em uma coalizão foi destilada na observação concisa: nenhum terceiro Reich, nem mesmo 2,5. Em 18 de fevereiro, o jornal de centro-esquerda Vossische Zeitung escreveu que, apesar das promessas de campanha e postura política de Hitler, nada havia mudado para o alemão médio. Na verdade, as coisas pioraram. A promessa de Hitler de dobrar as tarifas sobre importações de grãos. Gente, o Trump quer pôr tarifa também. Se enredara em complexidades e obrigações contratuais. É isso, ele está se enrolando também. Hugenberg informou Hitler, durante uma reunião de gabinete, que as condições econômicas catastróficas estavam ameaçando a própria existência do país. No final, previu o Vossische Zeitung, a sobrevivência do novo governo não dependerá de palavras, mas das condições econômicas. Apesar de toda a conversa de Hitler sobre um Reich de 1000 anos, não havia certeza de que seu governo duraria um mês. Nos 8 meses anteriores à nomeação de Hitler como chanceler, Hindenburg havia demitido 3 outros, Heinrich Brüning, Papen e Schleicher, do cargo, exercendo sua autoridade constitucional incorporada no artigo 53. E seu desdém por Hitler era de conhecimento geral. Em agosto anterior, ele havia declarado publicamente que, pelo amor de Deus, da minha consciência do país, ele nunca nomearia Hitler como chanceler. Em particular, Hindenburg havia brincado que, se ele fosse nomear Hitler para qualquer posição, seria como chefe dos Correios, para que ele possa me lamber por trás dos meus selos. Gente, que deve ser a cara dele, devia estar no selo, né? Em janeiro, Hindenburg finalmente concordou em nomear Hitler, mas com grande relutância, e com a condição de que ele nunca fosse deixado sozinho em uma sala com seu novo chanceler. Vixe. No final de fevereiro, a questão na mente de todos era, como Forward colocou, por quanto tempo mais o velho marechal de campo aturaria seu cabo boêmio. O artigo do Forward apareceu na manhã de sábado, 25 de fevereiro, sob o título Quanto Tempo? 2 dias depois, na noite de segunda-feira, pouco antes das 21 horas, o Reichstag explodiu em chamas, feixes de fogo derrubando a cúpula de vidro do salão plenário, iluminando o céu noturno sobre Berlim. Testemunhas lembram de ter visto fogo de vilas a 40 milhas de distância. A imagem da sede da democracia parlamentar alemã pegando fogo enviou um choque coletivo por todo o país. Os comunistas culparam os nacionalsocialistas. Os nacionalsocialistas culparam os comunistas. Um comunista holandês de 23 anos, Marinus van der Lubbe, foi pego em flagrante, mas o chefe dos bombeiros de Berlim, Walter Gemp, que supervisionou a operação de combate a incêndios, viu evidências de potencial envolvimento nazista. Quando Hitler convocou seu gabinete para discutir a crise na manhã seguinte, ele declarou que o incêndio era claramente parte de uma tentativa de golpe comunista. Göring detalhou os planos comunistas para novos ataques incendiários em prédios públicos, bem como para envenenamento de cozinhas públicas e o sequestro de filhos de esposas de autoridades proeminentes. O ministro do Interior, Frick, apresentou um projeto de decreto suspendendo as liberdades civis, permitindo buscas e apreensões e restringindo os direitos dos estados durante uma emergência nacional. É isso, gente. O método é taca fogo em tudo, faz o circo, né? Taca fogo no circo e deixa rodar. Papen expressou preocupação de que o rascunho proposto poderia encontrar resistência, especialmente de estados do Sul, com o que ele quis dizer a Baviera, que só perdia para a Prússia em tamanho e poder. Talvez, Papen sugeriu, as medidas propostas deveriam ser discutidas com os governos estaduais para assegurar um acordo amigável. Caso contrário, as medidas poderiam ser vistas como usurpação dos direitos dos estados. No final das contas, apenas uma palavra foi adicionada para sugerir contingências para suspender os direitos de um estado.
Hindenburg assinou o decreto em lei naquela tarde. Colocado em vigor apenas uma semana antes das eleições de março, o decreto de emergência deu a Hitler um tremendo poder para intimidar e prender a oposição política. O Partido Comunista foi banido, como Hitler queria desde sua primeira reunião de gabinete, e membros da imprensa da oposição foram presos, seus jornais fechados. Göring já vinha fazendo isso no mês passado, mas os tribunais invariavelmente ordenaram a libertação de pessoas detidas. Com o decreto em vigor, os tribunais não puderam intervir. Milhares de comunistas e social-democratas foram presos. É aquela coisa que o Bolsonaro queria, né? Decretar o estado de exceção para poder fazer o que quiser. Na manhã de domingo, 5 de março, uma semana após o incêndio do Reichstag, os eleitores alemães foram às urnas. Nenhuma eleição mais estranha talvez tenha sido realizada em um país civilizado. Friedrich Virchow escreveu naquele dia no The New York Times. Virchow expressou sua consternação com a aparente disposição dos alemães de se submeterem ao governo autoritário quando tiveram a oportunidade de uma alternativa democrática. Em qualquer comunidade americana ou anglo-saxônica, a resposta seria imediata e avassaladora, escreve ele. Você acha, né, amigo? Você acha? Não em 2025. Mais de 40 milhões de alemães foram às urnas, o que foi mais de 2 milhões a mais do que em qualquer eleição anterior, representando quase 89% dos eleitores registrados, uma demonstração impressionante de engajamento democrático. Mesma coisa que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Desde que o Reichstag alemão foi fundado em 1871, não houve uma participação eleitoral tão alta, relatou o Vossische Zeitung. A maioria desses 2 milhões de novos votos foi para os nazistas. As enormes reservas de votos beneficiaram quase inteiramente os nacionalsocialistas, relatou o Vossische Zeitung. Embora os nacionalsocialistas não tenham alcançado os 51% prometidos por Hitler, conseguindo apenas 44% do eleitorado, apesar da repressão maciça, os social-democratas perderam apenas uma cadeira no Reichstag. A proibição do Partido Comunista posicionou Hitler para formar uma coalição com a maioria de 2/3 do Reichstag necessária para aprovar a lei fortalecedora. É isso, gente. Proibir o comunista, a coisa vai a merda. O comunista é o que segura, gente. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que odeia mais ditador do que comunista. Talvez anarquista. Mas não tem quem odeia mais. Então, tirou essa galera, dá problema. Tirou essa galera de cena, dá problema. No dia seguinte, os nacionalsocialistas invadiram escritórios do governo estadual em todo o país, que o Elon Musk está fazendo. Faixas com suásticas foram penduradas em prédios públicos. Políticos da oposição fugiram para salvar suas vidas. Otto Wels, o líder social-democrata, partiu para a Suíça. O mesmo aconteceu com Heinrich Held, o ministro-presidente da Baviera. Dezenas de milhares de oponentes políticos foram levados para a Schutzstadt, custódia protetora, uma forma de detenção na qual um indivíduo poderia ser mantido sem causa indefinidamente. Hindenburg permaneceu em silêncio. Ele não chamou seu novo chanceler para prestar contas pelos excessos públicos violentos contra comunistas, social-democratas e judeus. Ele não exerceu seus poderes do artigo 53. Em vez disso, ele assinou um decreto permitindo que a bandeira da suástica dos nacionalsocialistas fosse hasteada ao lado das cores nacionais. Ele acedeu ao pedido de Hitler para criar uma nova posição no gabinete, ministro da Iluminação Pública e Propaganda, uma função prontamente preenchida por Joseph Goebbels. Que boa sorte para todos nós saber que este velho imponente está conosco, escreveu Goebbels sobre Hindenburg em seu diário, e que mudança de destino que agora estamos caminhando no mesmo caminho juntos. Uma semana depois, o abraço de Hindenburg a Hitler estava em plena exibição pública. Ele apareceu em trajes militares na companhia de seu chanceler, que usava um terno escuro e um longo sobretudo, em uma cerimônia em Potsdam. O ex-marechal de campo e o cabo boêmio apertaram as mãos. Hitler se curvou em suposta deferência. O dia de Potsdam sinalizou o fim de qualquer esperança de uma solução do artigo 53 para a chancelaria de Hitler. Naquela mesma terça-feira, 21 de março, um decreto do artigo 48 foi emitido anistiando nacionalsocialistas condenados por crimes, incluindo assassinato, perpetrados na Batalha pela Renovação Nacional. Tá, então, ele anistiou nacionalsocialistas, né? Crimes, incluindo assassinatos, perpetrados na Batalha pela Renovação Nacional. O Trump liberou a galera do 6 de janeiro, né? Porque ele estava na Batalha pela Renovação Nacional dos Estados Unidos, certo? Homens condenados por traição agora eram heróis nacionais. Nossa, igualzinho. O primeiro campo de concentração foi aberto naquela tarde, em uma antiga cervejaria perto do centro da cidade de Oranienburg, ao norte de Berlim.
No dia seguinte, o primeiro grupo de detidos chegou a outro campo de concentração, em uma fábrica de munições abandonada fora da cidade bávara de Dachau. Sobre campo de concentração, o Trump está mandando imigrantes para Guantánamo. Todo mundo sabe que Guantánamo é uma prisão que não tem lei. Não tem, ali a direitos humanos não chega, nada. Os Estados Unidos já esteve envolvido num escândalo em Guantánamo, querem se envolver em outro. Planos para a legislação excluindo judeus das profissões jurídicas e médicas, bem como de cargos governamentais, estavam em andamento, embora a promessa de Hitler para a deportação em massa dos 100 mil Ostjuden, do país judeus, imigrantes judeus da Europa Oriental, estivesse se mostrando mais complicada. Muitos haviam adquirido cidadania alemã e estavam empregados remuneradamente, os imigrantes. À medida que o medo da deportação aumentava, uma corrida aos bancos locais fez com que outros bancos e empresas entrassem em pânico. As contas de depositantes judeus foram congeladas até que, como explicou um funcionário, eles tivessem liquidado suas obrigações com empresários alemães. Gente, Hermann Göring, agora presidente do recém-eleito Reichstag, procurou acalmar as coisas, assegurando aos cidadãos judeus da Alemanha que eles mantinham a mesma proteção da lei para pessoas e propriedades que todos os outros cidadãos alemães. A gente só vai deportar os bandidos. É isso. Ele, então, repreendeu a comunidade internacional. Estrangeiros não deveriam interferir nos assuntos domésticos do país. A Alemanha faria com seus cidadãos o que considerasse apropriado. Na quinta-feira, 23 de março, os delegados do Reichstag se reuniram na Ópera Kroll, bem em frente às ruínas carbonizadas do Reichstag. Na segunda-feira seguinte, a tradicional águia do Reich foi removida e substituída por uma enorme águia nazista, dramaticamente iluminada por trás, com asas bem abertas e uma suástica em suas garras. Hitler, agora vestido com um uniforme marrom de Stormtrooper, com uma braçadeira de suástica, chegou para lançar sua proposta de lei habilitadora, agora formalmente intitulada de Lei para Remediar a Angústia do Povo e do Reich. Às 16h20, ele subiu ao pódio. Parecendo estranhamente pouco à vontade, ele embaralhou um maço de páginas antes de começar a ler hesitantemente um texto preparado. Só gradualmente ele assumiu seu estilo retórico animado usual. Ele enumerou as falhas da República de Weimar, então delineou seus planos para um mandato de 4 anos de sua proposta de lei habilitadora, que incluía restaurar a dignidade alemã e a paridade militar no exterior, bem como a estabilidade econômica e social em casa. A traição à nossa nação e ao nosso povo será no futuro erradicada com uma barbárie implacável, prometeu Hitler. O Reichstag entrou em recesso para deliberar sobre o ato. Quando os delegados se reuniram novamente às 6h15 daquela noite, a palavra foi dada a Otto Wels, o líder social-democrata que havia retornado de seu exílio na Suíça, apesar dos temores por sua segurança pessoal, para desafiar Hitler pessoalmente. Quando Wels começou a falar, Hitler fez um movimento para se levantar. Papen tocou o pulso de Hitler para mantê-lo sob controle. Nessa hora histórica, nós, social-democratas alemães, nos comprometemos solenemente com os princípios da humanidade e da justiça, da liberdade e do socialismo, disse Wels. Ele repreendeu Hitler por tentar minar a República de Weimar e pelo ódio e pela divisão que ele havia semeado. Independentemente dos males que Hitler pretendia causar ao país, declarou Wels, os valores democráticos fundadores da República perdurariam. Nenhum ato de habilitação lhe dá o poder de destruir ideias que são eternas e indestrutíveis, disse ele. Hitler se levantou. As belas teorias que você, Herr Delegate, acabou de proclamar são palavras que chegaram um pouco tarde demais para a história mundial. Ele começou. Ele rejeitou as alegações de que ele representava qualquer tipo de ameaça ao povo alemão. Ele lembrou a Wels que os social-democratas tiveram 13 anos para abordar as questões que realmente importavam para o povo alemão: emprego, estabilidade e dignidade. Onde estava essa batalha durante o tempo em que você tinha o poder em suas mãos? Hitler perguntou. Os delegados nacional-socialistas, junto com os observadores nas galerias, aplaudiram. O resto dos delegados permaneceu imóvel. Uma série deles se levantou para declarar suas preocupações e posições sobre a lei habilitadora proposta. Os centristas, assim como os representantes do Partido Popular da Baviera, disseram que estavam dispostos a votar sim, apesar das reservas que em tempos formais dificilmente poderiam ter sido superadas. Da mesma forma, Reinhold Meier, o líder do Partido Estatal Alemão, expressou preocupação sobre o que aconteceria com a independência judicial, o devido processo, a liberdade de imprensa e a igualdade de direitos para todos os cidadãos perante a lei, e declarou que tinha sérias reservas sobre conceder poderes ditatoriais a Hitler.
Mas então, ele anunciou que seu partido também estava votando a favor da lei, provocando risos no plenário. O bicho pegou. Pouco antes das 8 horas daquela noite, a votação foi concluída. Os 94 delegados sociais-democratas que estavam presentes votaram contra a lei. Entre os sociais-democratas estava o ex-ministro do interior da Prússia, Karl Severin, que havia sido preso no início do dia quando estava prestes a entrar no Reichstag, mas foi solto temporariamente para votar. Os delegados restantes do Reichstag, 441 no total, votaram a favor da nova lei, dando a Hitler uma maioria de 4/5, mais do que suficiente para colocar a lei habilitadora em vigor sem emendas ou restrições. Na manhã seguinte, o embaixador dos Estados Unidos, Frederick Sackett, enviou um telegrama ao Departamento de Estado. Com base nessa lei, o gabinete de Hitler pode reconstituir todo o sistema de governo, pois elimina praticamente todas as restrições constitucionais. Eu acho que o Trump está no caminho de fazer isso aqui também. Joseph Goebbels, que estava presente naquele dia como delegado nacional socialista do Reichstag, mais tarde se maravilharia com o fato de que os nacional-socialistas terem conseguido desmantelar uma república constitucional federada inteiramente por meios constitucionais. 7 anos antes, em 1926, após ser eleito para o Reichstag como um dos primeiros 12 delegados nacional-socialista, Goebbels ficou igualmente impressionado. Ele ficou surpreso ao descobrir que ele e seus outros 11 homens, incluindo Hermann Göring e Hans Frank, sentados em uma única fileira na periferia de um salão plenário em seus uniformes marrons com braçadeiras de suástica, tinham, mesmo como inimigos autodeclarados da República de Weimar, recebido viagens gratuitas de trem de primeira classe e refeições subsidiadas, juntamente com a capacidade de interromper, obstruir e paralisar estruturas e processos democráticos à vontade. A grande piada sobre a democracia, observou ele, é que ela dá a seus inimigos mortais os meios para sua própria destruição. Esses caras, esses narcisistas malignos, eles têm um modus operandi, né? Eles são muito parecidos nas coisas que eles fazem. O método é o mesmo. E eu acho que o Trump, sim, está querendo, sim, fazer a mesma coisa, virar um ditador por meios constitucionais. O Bolsonaro tentou isso também. E eu não sei se o Trump vai conseguir. Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que ele tem muita pouca resistência na política, mas vamos ver as ruas, né? E você, acha que o Trump vai ser o novo Hitler ou vai ser o novo Hitler, porque ele se caga tudo? Eu fico por aqui. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, eu tenho um curso online na Hotmart. O link tá aqui na descrição.